hoje, ir a Jesus. Momentos a sós com Cristo. Senhor, estou aqui. Dizer a Ele quem você é. Pedir que Ele revele o seu caráter. Pedir que Ele mostre quais são as deficiências, quais são os desajustes. Continuando. Por que é tão importante confessar os pecados? Porque como é que se confessa pecado? Pelo nome. Precisamos confessar cada pecado pelo nome. Somente quando eu passei... Sabe como que era a minha oração, meus amigos? Desculpe aqui o jeito. Eu ajoelhava e a oração parecia que não saía do teto. Sabe aquela coisa de orar? Você coça a cabeça, fica assim, sabe? Hiperatividade, não tinha concentração. Era migalhas, o inimigo vivia dando risada de mim, com certeza. Mas quando eu aprendi que a oração não é apenas pedir e agradecer, mas é falar com Jesus, comecei a aprender a ficar muito mais tempo na presença de Jesus. Amém? E aprendi a confessar o pecado pelo nome. E quando eu comecei a aprender a confessar o pecado pelo nome, é que eu tive a vitória. Confessando a Jesus os meus pecados pelo nome, demonstro. Vamos lá. Primeiro, reconheço que Deus é santo, que na presença dEle não pode haver pecado nenhum. Essa é a reprogramação mental que você vai praticar. Que o pecado me separa de Deus e dos seres humanos, não preciso ser filho de profeta para saber que há pessoas aqui na igreja que por causa de pecados acariciados, as consequências foi o quê? Separação de pessoas, consequências irreparáveis. Mas Deus está disposto a iniciar com você hoje um novo plano dele, amém? Como Ele também iniciou comigo. O pecado me separa de Deus e dos seres humanos. O pecado é deslealdade. O pecado é rebelião contra Deus. A rebelião é um pecado como a idolatria, um pecado terrível. Nós precisamos entregar o nosso eu a Jesus. 2, quando confessamos o pecado pelo nome, reconhecemos em relação a nós, coloquei ali a mim, né? Tem um erro ali, né? Ou mim, mas é a mim. Que agi erradamente. Então eu vou a Jesus e reconheço, Senhor, agi erradamente. Mas que sou um pecador. Que meus pecados me separam de Deus. Que meus pecados não são, como eu penso, né, insignificantes. O pecado é coisa séria, coisa grave. Consequências nefastas muitas vezes. Que tenho a minha cota de culpa na morte de Jesus. E ainda, vejo agora os meus pecados com os olhos de Cristo. Isso é uma coisa que eu sempre ouvia, sempre diziam para mim, enxergar a malignidade do pecado, enxergar a malignidade do pecado. E eu entendi isso, hoje eu posso dizer que eu entendo isso. Diga à pessoa que está ao seu lado, você precisa aprender a enxergar a malignidade do pecado. Diga isso. Você precisa aprender a enxergar a malignidade do pecado. Porque isso é tristeza pelo pecado. Olha, poderíamos falar bem mais aqui sobre as bem-aventuranças, né? Os que têm fome e sede de justiça, os que choram. Sabe o que significa isso? A espiritualidade disso? Os que choram por causa da tristeza pelo pecado. Você tem chorado por causa da tristeza pelo pecado? Lembra-se, está escrito no Espírito de Profecia, que quando Lúcifer começou a fazer toda aquela divisão no céu, diz que os anjos bons choraram. Choraram. Você chora hoje por causa dessas coisas? Nós temos sido duros, meus irmãos. A gente gosta de ver a batata assar, desculpa a expressão, de ver o circo pegar fogo. Nós não estamos nos preparando para viver a eternidade dessa maneira. Mas hoje, Deus está dando uma chance para você e para mim. Então, enxergar os pecados com os olhos de Jesus. Não posso negar meus pecados. Não posso me livrar dos meus pecados. Não podemos nos livrar dos nossos pecados por nós mesmos. E que, como pecador, mereço a morte. Romanos 6, 23. Que sou um candidato à morte e que só Jesus pode me livrar da pena da morte. 3. Quando confessamos o pecado pelo nome, passamos a estar dispostos a, como pecador, me dirigir a Jesus. Então agora você vai aprender a se dirigir a Cristo. Eu vou dar uma dica para você, aí você ora a Deus. Pede para que Ele confirme isso. Aprenda a buscar a Deus às 3 da manhã. Eu não estou dizendo para você dormir meia-noite e ficar acordando às 3 da manhã, não. Mas procure dormir cedo, faça o teste, durma cedo.
O teu anjo vai te acordar às 3 da manhã. Hoje eu acordei, olha só, hoje eu fiquei, né, pensando no sermão de hoje, aquela coisa toda, um ajustezinho aqui, outro ali. Fui dormir, já era quase 11 horas. Aí acordei 2 horas, fui ao banheiro, falei, já era, hoje eu não vou conseguir acordar 3 horas, porque são 2 horas agora. Eu vou voltar a dormir, gente, 3 da manhã o meu anjo me acordou, amém? 3 da manhã. Ajoelhei ali, foi gostoso demais. Ajoelhei ali, conversei ali com Jesus. Uma delícia, sabe? Foi feito um estudo sobre a pineal. O que dispara a pineal? Que é um processo que ocorre no seu organismo. Quando você dorme cedo, as primeiras 5 horas do sono, Deus ele faz uma limpeza, cada par de base, tudo que é impróprio, Ele vai retirando de você. E às 3 da manhã, quando você acorda naturalmente, é porque Deus te acordou, Ele te curou, podemos dizer assim, e agora Ele vai se comunicar com você. Faça esse teste. Mas se você não puder fazer de madrugada, faça quando der. No horário que der. Mas vá a Ele. Como pecador, se dirija a Ele. Confessar a Jesus todos os pecados. Por quê? Porque agora nós estamos no dia da expiação. É o momento do apagamento dos pecados. Porque logo vai terminar. A confessar cada um dos meus pecados pelo nome, levando-os a Jesus, que me livra de todos eles e me purifica o coração. Vamos avançar aqui. Outra, confessar que cada pecado, ou seja, quando eu confesso o pecado pelo nome, eu confesso que cada pecado me obriga a esconder algo em minha vida. Cuidado, porque quando a gente peca, a gente esconde em nós, passamos a ser portadores do mistério da iniquidade. Cuidado, meu amigo e minha amiga. Cuidado com o que você está fazendo. Aonde você está entrando, as pessoas estão te vendo. Você pensa que não, as pessoas estão vendo, viu ali, viu aquele irmão entrar ali, ou aqui, ou acolá. Toma cuidado. O teu vizinho está te observando. O teu vizinho. Tua mãe, teu pai, eles estão de olho em você. Cuidado. Não fica guardando em você o mistério da iniquidade. Satanás vai cobrar isso de você. Eu não preciso ser filho de profeta para saber que tem pessoas aqui que não conseguem avançar na vida espiritual, parece que alguma coisa é segura. Porque, poderíamos falar bem mais sobre isso, mas só uma pincelada, porque na hereditariedade há laços que foram feitos, inclusive com pessoas que vieram antes de nós, e Satanás ele vai, não é a culpa, mas ele vai cobrando isso de nós, esses fardos, essas consequências, e isso precisa ser quebrado em nome de Jesus, para você ter a alegria plena do Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo e dar o alto clamor final. Admitir que, confessando o pecado pelo nome, deixa de existir em minha vida o mistério da iniquidade. Lá em Provérbios 28, 13 diz que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Confessando os pecados pelo nome, eu mesmo me desmascaro, e eu aprendi a fazer isso. Senhor, revele meu caráter. Senhor, mostre quem o Alexandre Bernardes é. E ali você poderá dizer as coisas mais que você pense que são terríveis. Diga quem você é. Senhor, eu sou viciado em tal coisa. Eu sou viciado nisso, sou viciado naquilo. Eu falo mal dos outros e eu sou assim. Diga a Ele quem você é e Ele vai revelar o seu caráter. Como Ele fez com aquela mulher samaritana. Vai, chama teu marido e vem cá. Primeiro revelou o caráter dela, né? Ou seja, não tem o marido, dissestes bem, você foi casada 5 vezes e esse que está contigo não é o teu marido. Primeiramente, Jesus revelou qual eram as fraquezas dela, para depois ela aprender a beber a água da vida. Então, não fique triste se você for desmascarado, Ele está curando você e te reprogramando, te limpando, para você ser uma pessoa com a mente de Cristo, agora a mente reprogramada. Que não posso mais dizer nem a Jesus e nem a ninguém que sou uma pessoa decente. E que se tenho coragem de praticar um pecado, também devo ter coragem de confessá-lo. Mais alguns tópicos aqui. Qual é a decisão agora? Quando eu confesso o pecado pelo nome? Com a sua vida, essa é a nossa decisão, e sua morte na cruz, Jesus ofereceu o sacrifício completo. Através do meu próprio esforço, não posso fazer merecedor do perdão e da libertação. Estou disposto a abandonar a minha vida, a minha maneira falha e imperfeita de viver. O perdão de Jesus é uma dádiva. Aceito essa dádiva que Jesus me oferece e, confessando os meus pecados pelo nome, submeto-me conscientemente ao perdão divino. E aí vem a gratidão agora.
através da morte de Jesus na cruz e através do seu sangue ali vertido, foram perdoados completamente todos os meus pecados do passado, os do presente e também os que vierem a ser cometidos no futuro, porque lá na 1 de João 2, 1, 2 e 12 diz que nós temos um advogado. Digo-vos para que não pequeis, se todavia pecar, temos um advogado. Vá até ele, confesse o pecado. Peça arrependimento. O perdão dos pecados efetuado pelo sangue de Jesus é um fato real. Não importa se eu sinto ou não, mas eu não senti nada. Não importa se você sentiu. O importante é que ele garante que se você fizer isso, ele vai te perdoar. E agora, a última parte. Como deve ser feita a confissão nominal de pecados? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a Bíblia e vai abrir nos 10 mandamentos. Você não vai conseguir fazer isso agora. Mas nos seus momentos a sós, não é ao lado da esposa, do esposo, do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, do pai, da mãe, do avô, da avó. Nos seus momentos a sós com Cristo, você vai pegar a Bíblia, vai abrir nos 10 mandamentos, aí você vai tomar uma caneta, ou seja, Êxodo 20, de 1 a 17, os 10 mandamentos, vai pegar uma folha de papel, isso aqui é sério, gente, e uma caneta. Aí você vai pedir a Deus que Ele mostre como você pecou em cada mandamento e a maneira como você transgrediu cada mandamento. Olha que coisa tremenda. Isso aqui é a espiritualidade da lei. Eu nunca tirei a vida de ninguém, mas será que você um dia machucou algum coração? Maltratou alguém? Não cobiçarás. O que você poderia falar sobre cobiça? Não terás outros deuses diante de mim. O que você poderia falar sobre isso? Lá no fundo, não só na letra, mas no profundo da essência de cada mandamento, e você vai escrever: Senhor, cometi esse pecado e esse. Claro, quais? Aqueles que você nunca confessou. Que você nunca confessou, portanto não houve arrependimento e não houve abandono. Aí vem: escreva o pecado do qual o Espírito Santo o ajudar você a lembrar. Mas não se desespere descobrindo pecados, né? Começa a descobrir pecado. Não. Tenha paciência e deixe que o Espírito Santo vá mostrando a você. Uma vez confessado um pecado a Jesus em voz alta, olha lá. Opa, como assim em voz alta? Preste atenção nisso. Todo mundo tem que ouvir o pecado que eu cometi? Não. Em voz alta, olha o que diz na revistinha do pastor Mark Finley. Todos vocês acho que já tiveram essa revista. A oração faz a diferença. Olha que interessante na página 21. Importante que você esteja sós com Cristo. Quando oramos em voz alta, as hostes de Satanás tremem e fogem. Satanás não pode suportar o som de uma fervorosa súplica, ascendendo ao trono de Deus. A oração em voz alta dá um sentido mais objetivo aos nossos pensamentos e torna mais definido os nossos pedidos. Ellen White diz em Nossa Alta Vocação, página 128, aprenda a orar em voz alta, onde apenas Deus possa te ouvir. Se você não consegue orar em voz alta, tudo bem, diga isso a Deus, ore em pensamento, mas se você puder orar em voz alta, você vai entender o que eu estou falando. Confesse o teu pecado, e imediatamente, aí vem ali a continuação. Caso você tenha feito mal a alguém, é diretamente a essa pessoa que você deve confessar a sua falta, e é a ela que você deve se dirigir para colocar as coisas em ordem. Meu amigo e minha amiga, hoje, procure alguém que você não procurou ainda, alguém que você pensou mal dessa pessoa, alguma diferença, alguma coisa pendente. Em nome de Jesus, hoje, procure, ainda que seja aqui. Se você quiser, você pode até sentar do lado dela, enquanto o culto vai acontecendo aqui. Até acabar. Você já senta do lado dela e peça perdão. Não tenha vergonha. Se você sentir que é isso que deve ser feito. Lembre-se que os seus erros não dizem respeito a mais ninguém. É entre você e a pessoa, a mais ninguém. Peça a Deus força e sabedoria para colocar tudo em ordem onde for necessário. Ezequiel 33, 14 a 16. De qualquer forma, a primeira coisa a fazer é confessar os pecados pelo nome. Para isso, peço o auxílio divino e confesso os pecados um por um em voz alta. E depois de confessar a Jesus todos os seus pecados, escreva naquele papel: Jesus perdoou todos os meus pecados, e depois destrua esse papel. É um assunto particular seu, que não diz respeito a mais ninguém.
Se você ou um dos seus antepassados, conforme Deuteronômio 18, de 9 a 14, que são aqueles pecados abomináveis, que envolvem ocultismo, espiritualismo, se você ou um dos seus antepassados, consciente ou inconscientemente, cometeu uma abominação, você sabe disso, faça uma oração, renegue a Satanás e rompa os laços hereditários existentes. Porque muitas vezes Satanás cobra isso de nós, por causa de pecados até dos nossos antepassados. Lembra-se de Daniel? Daniel orou, Senhor, nós pecamos. Todo Israel transgrediu a lei de Deus. Para qualquer das situações, você sempre encontrará, através do Espírito Santo, um modelo de oração, porque o Espírito Santo vai ensinar você a orar. Se lhe ocorrer mais tarde um outro pecado ainda não confessado pelo nome, vier a lembrança, não deixe de confessá-lo. Faça o mesmo mais tarde, se vier a cometer um outro pecado, confesse-o imediatamente. E ao orar, eu termino então aqui. Ao orar, peça a Deus espírito de verdadeiro arrependimento. Peça a Deus que você enxergue a malignidade do pecado que você cometeu. Peça a Deus que Ele revele quem você é. Peça a Deus que Ele santifique os seus olhos, os seus ouvidos, os seus pensamentos. Tipo assim, Senhor, leve esses maus pensamentos em nome de Jesus, cativos a Jesus, toda vez que vier. Peça que Ele santifique a sua boca. Ore falando, mas procure ouvir Deus falar. Não fique só pedindo e agradecendo, mas peça, Senhor, fale comigo. Fala comigo, né? Fale comigo, Senhor, quero ouvir a tua voz. Ore suplicando, suplique com poder. Ore com poder, ore em nome de Jesus. Não cita o nome de Jesus só no final, em nome de Jesus, amém. Não, em nome de Jesus, ó Pai. Eu estou hoje aqui porque eu acredito que o Senhor é poderoso. Ore sem usar a palavra possa, em nome de Jesus. Nunca mais ore usando a palavra, Senhor, que tu possas, não faça isso. Eu falo com todo carinho para você, porque Ele pode todas as coisas, amém? Senhor, eu sei que Tu podes em nome de Jesus, e o Senhor fará, porque o Senhor é fiel e o Senhor prometeu, segundo a Tua vontade. Nós sim, né, que nós possamos, é diferente, mas não usa a palavra possa em relação ao que Deus pode fazer. Ore se humilhando, dizendo a Deus quem você é. Senhor, eu sou tal pessoa, aqui está tal pessoa, eu sou assim, assim, assim. Ore com fé, acredite no que você está pedindo. Ore com fervor. Ore ultrapassando a barreira do sono e do cansaço. Quando vier o cansaço, muda de posição. Vai lá, joga uma água no rosto e volta e continua orando. Não deixe que o cansaço tire de você os melhores momentos com Jesus. Ore e vencendo a barreira da repetição. Procure não ficar repetindo a mesma coisa. Peça que o Espírito Santo te ajude a vencer isso. Ore insistindo pelo Espírito Santo, não por uma mera emoção, né, choro não, mas vivendo a certeza que Ele está te moldando diariamente. E vá a Jesus como está, peça o Espírito Santo até receber a chuva serôdia. Quando você for orar, se der um branco na sua mente, isso acontece muito, não é? Diga isso a Deus, Senhor, estava orando aqui, me deu um branco, continue orando. Se o assunto acabar, conte o mesmo assunto, só que você repita o assunto em detalhes. Você vai ver que vai aumentar o seu tempo de oração. Se algo te distrair, Senhor, eu estava orando, alguma coisa me distraiu aqui, diga isso a Deus e continue orando. Diga o que te distraiu, continue orando. Se ao orar e outros pensamentos vierem em sua mente para dividi-la, diga a Ele, a Deus, o que você está pensando. Eu sei de casos de pessoas que quando vão orar, já soube disso, que quando vão orar, imagens de pornografia começam a passar na mente. Só estou citando um exemplo aqui. Diga o que está passando na sua mente. Peça para que Deus arranque da sua mente esses pensamentos. Que Ele leve os maus pensamentos cativos a Satanás. E se ao orar você sentir angústia ou vontade de parar, continue orando e se esforçando para falar com Deus. Sabe por quê? Porque dali por diante virão as melhores orações. O penúltimo slide. Nós somos transformados pela arte da contemplação.
Momentos a sós com Cristo. Com Cristo, os melhores dias estão por vir. Enquanto o nosso irmão pianista, eu queria que ele dedilhasse ali aquela música que foi cantada. Ó coração, não se turbe. Eu quero terminar. Foi mais ou menos 1h15 de pregação em si. Eu sei que a gente passou um pouco do tempo. Não costumo ir tão longe assim. Mas eu sei que é preciso. Há alguém aqui hoje, para a gente terminar esse culto, que gostaria de sair daqui com algum contrato que assinou com Satanás por causa de algum pecado e por isso não tem conseguido viver a verdadeira alegria em Cristo, e que isso está impedindo de receber a chuva serôdia. Há alguém que gostaria de vir aqui à frente? Há alguém? Eu quero hoje, talvez a gente fique com vergonha, né? Puxa, o que vão pensar de mim, aquela coisa toda. Há alguém que gostaria de vir aqui? Eu quero hoje, em nome de Jesus. Talvez o pecado da fornicação. Talvez o pecado do adultério. Talvez nem adultério literalmente falando, né? Como diz o mandamento lá, né? De trair alguém com outro alguém, mas de olhar, um homem que tem vício de olhar para uma mulher na rua, mulher que tem vício de olhar para homem na rua. Talvez você que tem problemas de ficar falando mal dos outros, pensa mal das pessoas, critica tudo, murmura, reclama. Eu era uma pessoa mega murmuradora. Mega murmuradora. Sabe? E quando eu fui nos momentos a sós com Cristo, não vou contar a história toda, é claro, mas quando eu terminei e voltei para casa, eu comecei a chorar. Uma voz suave lá na minha mente disse assim: eu te amo. E sei quem você é. Conheço você como ninguém te conhece. Te entendo como ninguém te entende. E agora você é meu. E ali Deus me deu as vitórias que eu precisava. Há alguém aqui que está lutando contra alguma tendência herdada para o mal, não tem conseguido vencer, gostaria de vir aqui, eu vou fazer uma oração para a gente quebrar isso em nome de Jesus agora. Está aí a sua oportunidade. Há alguém aqui que gostaria de vir aqui à frente? Amém, meu irmão. Deus seja louvado, amém. Nós vamos fazer uma oração, porque não é brincadeira o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo, amém, Vitor? Nós estamos vivendo, amém, meu irmão? Nós estamos vivendo nos momentos solenes, nos últimos momentos da história deste mundo. Né? Talvez a gente ficou preocupado hoje de querer sair logo, né, da presença de Deus e tal, mas é momento de nós estarmos mais na presença de Deus. Né? Porque logo será decretado, amém, Beto? Logo será decretado, logo Jesus dirá, está feito, amém? Dirá, está feito. E o nome de cada um de nós terá sido passado em revista. E no dia 14/1, de repente, né? Será anotado lá, houve perdão, porque se arrependeram, assim, né? Buscar a transformação, a renovação da mente, ó Pai. E eu quero agora que eles recebam a chuva serôdia. Para dar o último clamor, ó Pai. Para buscá-los de uma vez por todas. Porque eu não aguento mais ver eles sofrendo neste mundo. Jesus será justificado. Satanás será desmascarado, amém? Porque nós vamos quebrar agora esse contrato com Satanás. E você vai fazer a reprogramação mental. E se for da vontade de Deus, um dia nós vamos marcar uma vigília, onde nós vamos fazer na prática, eu com vocês juntos, na prática, além do que vocês vão praticar em casa a partir de hoje, as orações, uma coisa linda, maravilhosa. Se Deus quiser, isso vai acontecer. E ore, porque meu desejo é que esse ministério continue. E Deus tem levado em vários lugares. E vidas têm sido transformadas. Como um dia a minha vida foi transformada. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado, que você ama, né? Pessoa que você ama, segura na mão dessa pessoa. Talvez você não quis vir aqui à frente, não tem problema. Jesus sabe quem você é. Ele conhece você, Ele te ama, Ele tem um plano para você. Amém? E Ele disse que você não precisa ter medo. E agora nós vamos orar. E nós vamos quebrar os contratos que foram assinados com Satanás. E eu tenho certeza que seja qual for a sua fraqueza, a sua tendência herdada,
Em nome de Jesus, se você se permitir, você não vai fracassar. A não ser que você escolha. Só vai depender de você agora. Amém? Jesus te ama muito. E eu amo muito você também. Vamos orar nesse momento. Pai bondoso, passamos um pouco além do tempo, ó Deus, não estamos habituados muito a isso, mas hoje foi um dia diferente. Porque o Senhor tinha uma mensagem que talvez nós nunca paramos para entendê-la nas entrelinhas, Senhor. E nesse momento em que o Senhor está lá no Santíssimo, ó Pai, tenho certeza que há silêncio agora no céu, porque as orações aqui estão sendo ouvidas, ó Deus. E o reino espiritual está ouvindo, inclusive o reino das trevas, sabendo que nesse momento, em nome de Jesus, nós estamos quebrando todos os laços com Satanás. Aquele contrato, diga agora você, em pensamento, tá? Em pensamento, porque agora estamos em grupo. Em pensamento, diga, aquele contrato que você assinou com Satanás, diga agora em pensamento e diga a Jesus que você quebra agora em nome de Jesus. Que Deus agora te dá poder. Você não quebra por você mesmo, né? É uma forma de se expressar, né? Mas que Jesus está dando poder agora para você quebrar. Pai, para que nós saiamos daqui reprogramados, Senhor. Se o nosso espírito é irritadiço, que saiamos daqui mansos. Se é vícios, ó Pai, na área da sensualidade, que não sejam mais praticados. Se é pensar mal dos outros, que agora só pensemos bem. Se é reclamar, que agora possamos apenas agradecer. Se é murmurar, ó Pai, que tenhamos sempre um sorriso no rosto. Porque nós estamos sendo chamados, ó Deus, para viver na presença dos santos anjos. E eles, ó Deus, eles são sensíveis, eles choram, porque o pecado entristece, e muitas das vezes não temos chorado mais. É verdade que a vida não é feita só de emoções, e ela é até mais razão do que emoção, mas estamos agora emocionados, porque o Senhor está nos limpando, ó Pai, e porque ao lado agora dos nossos pecados, o Senhor está escrevendo perdoado. E quando iniciar o nosso nome lá no juízo, teremos a certeza que o Senhor ergueu as mãos e disse, sim, eles pecaram, ele pecou, ela pecou, mas se arrependeu e eu gravei na palma das minhas mãos, ó Deus. E terminando esta oração, hoje é tempo de ser santo. Acorde-nos a partir de hoje. Talvez nem todos os casos serão assim, porque o Senhor sabe as circunstâncias. Acorde-nos às 3 da manhã, Pai. E que imediatamente caiamos de joelhos. Se não for esse horário, que seja no horário que for. E façamos os momentos a sós com Cristo. Assim como aprendemos hoje. Batizando-nos com o Teu Santo Espírito, selando-nos e derramando sobre nós a chuva serôdia. Para sairmos com o rosto iluminado, cheios de santa consagração, entregando este ano e o outro ano um livro Grande Conflito. E ao olharem para nós, vejam a luz de Cristo e digam, este povo é um povo que tem sabedoria. Amém. Em nome de Jesus te rogamos e pedimos. Amém. Amém.